que a igreja enxerga essas pessoas, essas superstições perante a morte? Superstição é pecado, né? É? Claro, porque vai contra. Porque... Nós não falamos, na igreja não há superstição, na igreja há mistério, na igreja há sacramento. Porque assim, o sacramento, a ação da igreja, ela não é um amuleto. Né? Eu lembro de uma vez, uma amiga minha, quando ela dizia assim, padre, abra a Bíblia e me dê uma palavra, porque eu preciso saber o que Deus está me dizendo. Eu peguei assim, a Bíblia e disse assim, a senhora pensa que na minha mão tem o quê? Uma Bíblia ou um dado? Porque o dado é um amuleto, né? Onde você vai determinar um número que vai determinar... Você vai jogar a esmo e... Não é assim. A Bíblia não é um amuleto. Né? A Bíblia é um instrumento de Deus para a nossa salvação. E Deus, quando cria a igreja, né? Dá a ela a autoridade e a missão de nos ajudar a chegar no céu. Por isso que a igreja ela organiza a liturgia para que, por meio da liturgia, nós possamos escutar, celebrar, meditar e viver a palavra. Então, o cristão católico, né, salvo engano, Hegel dizia que o café do bom cidadão é acompanhado do jornal. Né? Ele precisa saber o que está acontecendo para ele poder emitir a sua opinião, o seu juízo e as suas ações. Eu ouso dizer que o café do cristão é como o evangelho do dia. Então, se a gente quer saber o que Deus quer que nós vivamos naquele dia, nós temos que viver aquilo que a igreja nos dá, que é a sua liturgia. Né? Tanto que a primeira coisa que eu faço quando acordo, depois de rezar, eu concluo a minha oração com o evangelho do dia. E a minha pergunta que eu me faço e faço a Deus é: o que eu tenho que viver hoje? Né? O que tem de pessoas que olham o signo pela manhã, estocando agora, padre? Sim. Tem muita gente que... Mas assim, muitas coisas acontecem na inocência. Né? Com certeza. Lá em casa, por exemplo, tinha um Buda. Ele ficava de costas, porque segundo a mamãe ele tinha que ficar de costas. E debaixo do Buda tinha uma pedra de sal grosso, tinha para espantar o mau olhar, tinha uma moeda para atrair riqueza e tinha um galho de arruda para evitar a doença, não sei, enfim. Até que, quando eu comecei a conhecer a teologia, a estudar e tal, tudo mais, aí eu me lembrei do Buda que tinha lá em casa. Aí eu fui falar com a mamãe sobre esse Buda. Disse, meu Deus, o que é que a mamãe vai pensar? Né? Mas eu tinha que dizer. Né? Então eu falei assim, mamãe, para nós, ele não tem nenhum poder. Tem quem acredite nele, a gente respeita a pessoa que escolheu, mas para nós, somos cristãos católicos, existe Deus. É Deus que nos livra dos males. É Deus que nos dá saúde para trabalhar. Aí, conversa vai, conversa vem, aí um dia ela me ligou. Meu filho, já entendi tudo. Nós precisamos comprar um crucifixo e colocar aqui em casa no lugar do Buda. E assim ela fez. Vamos substituir. Então, assim, às vezes falta a catequese para que nós possamos entender. Né? E entendendo, nós possamos viver. Assim, quem não é católico, eu respeito. Eu respeito. Porque entre respeitar e comungar há uma grande distância. Né? Mas eu, enquanto católico, cristão, batizado, padre, eu não posso permitir essas coisas. Eu ia falar aqui um exemplo como... Mas esse é um exemplo idiota, então eu vou falar. É que é como se fosse um agente da lei vendo um crime acontecer perante ele e não fazer. Ele não pode, ele é obrigado a fazer algo em relação a isso. É basicamente o senhor pedindo para... Eu não posso entrar na casa de uma pessoa, pegar e quebrar. Eu estou violando a liberdade da pessoa. Mas... No caso da minha casa, da minha família, então eu tive que orientar. Claro que se ela tivesse dito não, vai ficar, eu não podia. Respeita. Assim como nós católicos, né, aqueles que não acreditam, dizem que nas imagens tem os demônios, que nas imagens é idolatria, não sei o quê. Aí entra nas igrejas, isso é crime. Tudo bem que você não acredite na virgindade de Nossa Senhora. Tudo bem, entre aspas. Né? Mas se você não acredita, respeite. Exato. Né? Se você não acredita, respeite.